Ok, pessoal. Nesse vídeo, nós vamos dar continuidade, tá? Falar sobre estados físicos, tá? É mais uma aula de química, tá? Aqui do canal. Essa é a aula 3, tá? Aula 3. Bom, nessa aula 3, nós vamos falar de uma coisa que são os estados de agregação da matéria. Lembre que no vídeo passado, a gente falou sobre estados físicos da matéria. Os estados de agregação da matéria são quase a mesma coisa. A diferença de quando você vai estudar os estados de agregação é que você entende o comportamento das partículas em cada estado físico. Tá certo? Então, só lembrando, né, os estados físicos, né, eu vou até colocar de vermelho, porque foi em outra aula que a gente viu isso. Os estados físicos que nós estudamos foi o estado físico sólido, certo? O estado físico líquido e o estado físico gasoso, tá? Em uma outra videoaula, se vocês ainda não assistiram, para quem não assistiu ainda essa aula, fala sobre estado físico da matéria, assista. Os estados de agregação nada mais é do que você compreender como que as partículas estão organizadas em cada estado físico da matéria, tá? Então, assim, no estado sólido, deixa eu passar uma reta, né, que fica bem mais interessante aqui para a gente. O estado sólido, como eu falei para vocês quando a gente estava comentando sobre estado físico, ele é um estado que tem forma e ele possui, além de possuir forma, ele possui também volume definido, tá? Então, o estado de agregação da matéria, quando nós estamos no estado físico sólido, é um estado em que as partículas elas ficam todas próximas. Aí, se eu for desenhar todas, né? Mas deixa eu aumentar aqui, tá? Então, no estado físico sólido, as partículas da matéria, ou seja, a partícula da substância, né, em que se encontra o material em que a gente está analisando no momento, todas elas vão estar próximas uma da outra, coladinhas, né? Isso mostra que o estado de agregação do estado físico sólido é bem é muito grande, digamos assim, né? Ele é bem consistente, digamos assim, tá? Porque as partículas estão todas próximas umas às outras, certo? Espero que isso tenha ficado entendido. Então, o estado de agregação da matéria, quando nós temos um material sólido, é muito agregado. A gente diz que é muito agregado, porque as partículas estão muito agregadas entre si. As partículas estão muito próximas entre si, estão coladinhas, né? Tá certo? Então, é interessante falar também que esse estado de agregação sólido, ele gera algumas ondas de vibração, tá? Devido a essa situação em que nós temos todas as partículas do material em análise, em estudo, todas elas em próximas, coladas umas às outras, devido a esse motivo, nós temos uma certa vibração, tá, nesse estado de agregação, tá? O estado de agregação, quando nós temos... Opa, deixa eu trocar só a cozinha. Quando nós estamos no estado líquido da matéria e a gente vai analisar o estado de agregação, nós já podemos ter, né, uma certa previsão quanto à agregação das partículas, tá? Como assim? Em que sentido? Veja, o estado sólido, imagine algo no estado sólido e você já imagina que nele as partículas estão todas coladas. Não bem coladas, mas pelo menos próximas entre si, causando certas vibrações. No estado de agregação líquido,
essas partículas vão estar próximas, certo? Só que já com uma certa liberdade de movimentação, tá? Ou seja, as partículas estão próximas entre si, mas não tão próximas como no estado sólido. Ou seja, as partículas elas já têm um certo campo em que elas conseguem se movimentar, tá? O que eu estou querendo dizer? No estado de agregação, quando a matéria está no estado sólido, no estado físico sólido, as partículas estão muito coladas, né? E quando elas tentam se movimentar, elas causam essas vibrações, né? No estado físico líquido, as partículas estão mais livres para caminhar, para andar, digamos assim, né? Bem grosseiro, no recipiente em que ela está instalada, tá? Então, o estado de agregação, quando nós temos um material líquido, ele é menos agregado que o estado sólido, tá? Ok. Aí você já imagina, já que você já está entendendo mais ou menos como é que é a lógica da coisa, né? Você já começa a imaginar como vai ser o estado de agregação da matéria, né, do material, quando nós temos o estado gasoso, tá? Quando nós estamos no estado gasoso, o estado de agregação ele é muito pequeno, tá? Porque as partículas vão estar muito espalhadas entre si, tá? Ou seja, quando nós temos um gás, é uma partícula aqui, outra lá, né? Mais ou menos assim. Então, o estado de agregação da matéria no estado gasoso é muito baixo, tá? E as partículas têm bastante espaço para se movimentar, tá certo? Então, sendo assim, se nós fôssemos traçar uma reta de como se dá o estado de agregação, ele é maior no sentido gasoso, tá? No sentido gasoso sólido. Como assim, ó? Quanto mais para o estado físico sólido, mais agregado é a matéria, mais agregadas são as partículas da matéria. Quanto mais para o estado gasoso, menos agregados são as partículas da matéria. Isso quer dizer que as partículas ficam cada vez mais próximas umas das outras no estado sólido. Aí elas tentam se movimentar e causam algumas vibrações. No estado líquido, elas têm uma certa liberdade para andar no recipiente, digamos assim, tá? E no estado gasoso, elas têm bastante liberdade, fazendo com que a agregação nesse estado físico seja bem pequena, né? Então, podemos usar essa reta aqui, ó, no sentido gasoso, sólido, para representar como cresce os estados de agregação na matéria dentre os três estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Tá, pessoal? Então, essa videoaula trata sobre estados de agregação na matéria. Aguardem uma próxima aula sobre matéria e suas propriedades, tá?